Fim de jogo no Cristo Rei, Grêmio 2, Aimoré 1. Uma virada do tricolor para cima do time da casa. Vamos falar sobre esse jogo. Eu anotei 4 itens que eu tenho aqui para abordar. Dá para dizer 2 positivos e 2 negativos. Porém, um positivo tem um asterisco ali que eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu vou alternando, tá? Notícia ruim, notícia não, né? Opinião negativa, opinião positiva, né? Parte ruim, parte boa, parte ruim, parte boa. Começando por uma ruim, então, Mancini. Minha opinião, tá? Não é notícia, é opinião ruim. Cara, o que o Mancini está mostrando nos 4 meses que ele está fechando agora de Grêmio? Vamos dar um desconto de férias, né? De um mês aí. 3 meses de trabalho do Mancini. O que a gente pode ver nesse Grêmio? Eu não consigo, cara. Para mim é um grande nada. O Grêmio é um amontoado. Sabe? Eu sei que é começo de temporada, que é time reserva, que tem vários poréns, o gramado não é bom, no caso de hoje especificamente. Eu sei que tem muito porém pra gente dar um desconto, mas assim, o que a gente consegue ver que o time está tentando, pelo menos, ainda que não consiga, né? O que a gente consegue ver de construção do Mancini? Eu sempre digo que eu acho que eu já critiquei todos os treinadores do Grêmio que eu vi, né, na minha vida, todos os técnicos que eu vi já treinando o Grêmio, eu fiz alguma crítica em algum momento, né? É normal, todo mundo, eu acho, todos os gremistas já fizeram. Só que são críticas pontuais, né? Sei lá, por exemplo, Roger Machado. Pô, Roger, não, essa tua marcação em zona aí na bola parada defensiva não tá funcionando. Estamos vazando aí nessa bola parada. Pô, o Renato, né, ficou 5 anos no Grêmio, a gente tem 500 coisas para falar, que uns discordam, outros concordam, mas eu dizia há muito tempo que o Cebolinha tinha que ser titular. O Renato ficou cozinhando o Cebolinha, sabe? Então a gente tem críticas pontuais a fazer para todo mundo, para todo treinador do mundo, talvez, né? Até porque cada um de nós pensa de uma forma diferente. Mas sabe que eu tenho até uma dificuldade de construir uma crítica pontual ao Mancini? É tipo assim, pô, Mancini, isso que tu tá fazendo não se faz. Poxa, essa tua ideia aqui não é legal. Porque a impressão que eu tenho é que o Mancini chegou no Grêmio e não fez nada. Nada. A impressão que eu tenho é de uma inércia, é de uma apatia. Tem um pessoal chamando ele de Wagner Mancinho. É o melhor apelido possível, sabe? Mas não é só, não tô falando só da questão anímica, de ser um cara sanguíneo ou não e tal. Tô falando assim de ser um cara que, cara, o que ele fez? Eu lembro inclusive que ano passado, que ele chegou no meio daquela turbulência em outubro, o Grêmio ali correndo sérios riscos e ele declarava aos microfones que não ia promover grandes mudanças porque não dava tempo. Cara, então o que tu veio fazer no Grêmio? Tu foi contratado com o único intuito de promover mudanças. Porque se fosse para continuar indo mal, não precisava ter mudado nem o Renato, nem o Thiago, nem o Felipão, nem ninguém. Sabe? Então, assim, aquilo ali já me chocou um pouco pelas entrevistas dele. Porque, cara, tu chegou para mudar. E eu te digo mais, na condição que o Mancini chega no Grêmio, ele era franco atirador. É tipo um goleiro na disputa de pênaltis. Aliás, diga-se de passagem, um parênteses aqui, eu ia começar o vídeo falando disso e me esqueci. Parabéns às gurias do Grêmio, né, que ganharam do Flamengo hoje na transmissão na Rede Globo ali, e foi um grande evento, semifinal da Supercopa do Brasil, Flamengo jogando praticamente em casa, né, com torcida e pressão e tudo mais. Pressão não, né, não estava cheio o estádio, mas num ambiente um pouco mais hostil, as gurias foram lá, ganharam nos pênaltis, estão na final da Supercopa do Brasil e vão pegar o Corinthians, parabéns, fecha parênteses. Mas enfim, cara, nem lembro mais do que eu tava falando. Tava falando do Mancini, né? E o que ele fez nesse meio tempo? Nada. Ele disse que não tinha tempo, que ia chegar e não ia mudar grande coisa. E assim, até hoje eu tenho a impressão que ele não mudou. Até hoje eu tenho a impressão, cara, o esquema é parecido, é igual, sabe? Tu não vê uma mecânica diferente, tu não vê um pulo do gato, tu não vê jogada ensaiada, tu não vê nada, cara. Nada. Não, é que nem eu disse, não tô falando assim, até os resultados, depois
para não dizer que eu sou resultadista, os resultados estão até aparecendo no gauchão, né? Mas estão aparecendo. Agora as atuações, o que a gente tem visto do Grêmio, os sustos, cara, é um pouco assustador. Eu não sei nem o que criticar do Mancini, porque eu não consigo ver o que ele está fazendo. Esse é o meu medo, essa é a minha preocupação, sabe? Enfim, reforço mais uma vez a minha preocupação em relação a ele, mas vamos ver, né? Tem ainda um período aí para ele testar, para o time entrar mais no ritmo. Depois, no final do mês, tem Grenal e dia 1º de março tem Mirassol, jogo único lá em São Paulo pela Copa do Brasil, um time que incomoda no Paulistão, e eu acho que ali são as provas de Mancini, os testes, o prazo, enfim, eu acho que ele tem até lá, até o fim desse mês, portanto, para botar a coisa nos eixos ali um pouquinho melhor, para ajustar, para testar talvez formações diferentes e alternativas, porque senão na Série B pode ser tarde demais. Bom, Mancini para mim é um ponto ruim, é um ponto que na melhor das hipóteses é um grande ponto de interrogação, mas eu tenho preocupação sim. Aí partindo para o lado positivo de hoje, daí, né, mais especificamente de hoje mesmo, Benítez e Nicolas. Interessante, hein? O Benítez já tinha mostrado algumas coisas, algumas virtudes ali, alguma habilidade, né, uma intimidade com a bola no último jogo. Hoje ele participou ainda mais, foi mais protagonista, ele tem um passe diferenciado. Algumas pessoas até falam do Maicon, do maestro Douglas, que lembra uma vez ou outra, um passe ou outro. Não quero forçar essa barra aqui, mas realmente ele tem um passe diferenciado. No segundo gol foi né, meio gol dele, e apesar de ter sido o terceiro, né, não foi o passe do gol, foi um antes, mas ainda assim foi crucial para a jogada acontecer. Enfim, o Benítez pode surgir aí como uma bela alternativa, e o Nicolas, eu nem sei se eu colocaria aqui, os 2 gols saem de cruzamentos dele, óbvio que ele merece essa menção honrosa, apesar de não ter feito um jogo espetacular, que saltou os olhos, mas o Nicolas, além dos cruzamentos que fez, tá num time que tem Diogo Barbosa como outra opção e nada mais. Então, neste cenário, brilha um pouco o nome dele para essa titularidade. Talvez, né? Fiquemos de olho, se não for o fogo de palha aí, pode ser que... E aquela coisa, né? O lateral esquerdo, se jogar minimamente ok, se for um Pará, lembram no Pará da lateral direita? Se for um Pará da lateral esquerda, assume com a mão nas costas. Então, por isso, a gente fica de olho no Nicolas aí, talvez esteja surgindo um titular finalmente para essa vaga. Aí essas são as ponderações positivas, né? Voltamos para uma negativa. Essa sim é uma opinião, totalmente opinião minha, mas assim, eu achei o Breno nervoso hoje. E aqui meu ponto negativo não é o Breno, tá? Não vou criticar o Breno, eu vou criticar o que o Grêmio está fazendo, que é eu achava que era um rodízio entre goleiros, que já era bem criticado de forma geral por torcida e imprensa. E eu até defendi assim, falei, cara, eu não vejo problema. Nosso calendário é insano, sabe? Tem 70 jogos, cada um vai jogar 35, 40 jogos no ano, tá ótimo, sabe? Quarta, domingo, cada um joga numa quarta ou num domingo, tá excelente. São 2 caras que aparentemente têm o mesmo nível. De repente, no andar da carruagem, a gente percebe que um é muito melhor e tá. E aí estabelece um novo titular. Mas assim, enquanto se tem dúvidas, enquanto se percebe que são 2 caras bons e do mesmo nível, eu não via problema. Inclusive, há técnicos na Europa e grandes técnicos que revezam goleiros, revezam assim, o time até, né, na Copa da Europa joga um goleiro, na Liga joga outro, sei lá, umas coisas meio assim, que eu não veria grande problema em fazer algo parecido. Mas o que foi dito hoje é que o Breno jogou agora, né, jogou hoje contra o Aimoré, joga o próximo, que se eu não me engano é contra o Juventude, e esse é o teste do Breno. Esses 2 jogos são testes para o Breno, porque depois daí no terceiro, né, hoje foi o primeiro, tem o próximo, e aí no outro o Grêmio vai decidir quem é o titular. Então assim, praticamente eles disseram assim para o Breno, tu tem hoje para jogar e o próximo para a gente te avaliar e ver se tu é titular ou não.
Cara, isso aí não existe. Aí o cara joga uma pressão desgraçada. Que era o que estava rolando antes, né? Um ia para a seleção olímpica, aí voltava, perdia a vaga. Daí o outro, né? Aí, cara, isso desestabiliza os caras, não tem segurança. Aí tu fazer uma peneira, né? Com os jogadores profissionais no time principal, sendo avaliado dessa forma, goleiro, que é uma posição tão delicada, uns guris jovens, né? Uns caras que estão começando a carreira, eu acho muito temerário. Hoje o Breno me pareceu nervoso, inclusive. Nervoso, coisa que ele não era quando começou a jogar no Grêmio. Que ele estava sem esse peso, talvez. Sabe? Jogando muito mal com os pés, mas isso aí eu não sei se é só nervosismo ou se também ele tem essa dificuldade tão latente assim, porque foi bem preocupante, assim, né? Ele não tem pés, aparentemente, para jogar. Mas até mesmo numas bolas de defesa, sabe? Hesitando, perdeu numa disputa pro atacante, o cara de cabeça, ele com a mão, ele conseguiu pular atrasado, pular mais baixo que o cara, sei lá. E o Breno não é esse cara, o Breno que a gente já viu, né? Então eu acho que a direção erra, sabe? Ou escolhe o Grando lá, escolhe um deles para ser titular e assume a escolha, ou faz um revezamento que não tenha variação nenhuma, deixa os caras tranquilos para sabendo que vão ter a chance deles em algum momento. Uma ou outra, sabe? Agora não, ficar fazendo microvestibulares dos caras aí, com o bicho pegando, não, aí eu acho que não favorece os próprios guris, né? Então, para mim, esse é um ponto negativo, segundo o que eu ouvi hoje. E o último ponto, o quarto ponto do vídeo, que eu falei que em tese é positivo, mas depende, né? Tem um asterisco aqui. Eu gostei do que eu vi, assim, não encheu os olhos, ninguém encheu os olhos hoje. Foi um joguinho bem meia boca, mas assim, eu acho que Fernando Henrique começa a mostrar as asinhas dele, começa a bater as asinhas dele, e eu acho que o Vila Sante, né, não só pelo gol, mas eu acho que assim, no próprio lance do gol, o Vila Sante, ele está, se eu não me engano, desarmando um adversário lá no campo de defesa, lá atrás, não sei se desarmando ou interceptando uma bola, eu acho que ele recupera uma posse de bola para o Grêmio lá no campo de defesa e em seguidinha está dentro da área para fazer o gol, sabe? Então só essa movimentação do Vicha Sante, que é um volante, já achei interessante. O Fernando Henrique também está mostrando algumas credenciais aí que a gente tem que observar melhor. E por que eu acho que isso pode ser uma notícia boa? Porque a gente está com essa bucha de ter Thiago Santos e Lucas Silva, né? Que todo mundo diz que são lentos, que têm as mesmas características, são dois volantes mais pesados, mais defensivos, mais blá 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 blá. Então, eu acho que está virando um consenso que eu espero até o Mancini esteja percebendo, que talvez ele tenha que jogar só com um dos dois, eu acredito que com o Lucas Silva, e com outro cara de características mais assim, mais de movimentação, mais leves, que pisam mais na área, etc, etc. E aí talvez o Vicha Sante e o Fernando Henrique possam aparecer para disputar essa posição. E aí eu acho que isso pode ser uma notícia positiva, porque talvez tenhamos em casa já, ninguém aqui é um primor, o Vicha Sante provavelmente não é um primor, né, que é um cara um pouco mais velho e tal, o Fernando Henrique ainda vamos ver mais, mas talvez já sejam caras que para a Série B consigam responder, consigam formar ali um meio de campo um pouquinho mais equilibrado, e acho que é mais ou menos isso. Eu ia finalizar o vídeo falando uma outra coisa, mas eu não me lembro que coisa era, então vamos ficando por aqui. Curte aí o canal, sempre ajuda, comenta, compartilha, curte o vídeo, te inscreve, ativa o sininho, toca o sininho, faz o diabo aí, porque o YouTube andou mudando os algoritmos aí, andei lendo e vendo umas coisas sobre isso e tá mais difícil de o vídeo chegar na galera que curte e se identifica com o conteúdo, então qualquer movimento nesse sentido ajuda. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.